Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estudamos o livro do profeta Jeremias. Eu disse estudamos porque nós estamos na 13ª lição, a lição de número 13, a última lição desse quarto trimestre de 2025. Nós agradecemos a todos os irmãos que fizeram conosco esta parceria aqui no ebedemfoco.com e nós oramos para que possamos estar juntos no ano de 2026, contribuindo uns com o ministério dos outros. A partir da próxima semana, nós já estaremos no novo ano e também com uma nova temática de lições. Mas, por hoje, nós continuamos aqui com o livro do profeta Jeremias, a lição de número 13, com o tema Uma Palavra Profética às Nações. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebedemfoco.com e tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor DBD. Acesse o site www.ebedemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. 94 é o DDD 984 092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário, o texto principal da nossa lição, a nossa última lição do ano de 2025. A nossa última lição na temática do livro do profeta Jeremias. O texto principal se encontra em Jeremias capítulo 1, verso 10 e diz: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Nós temos aqui um texto do capítulo 1 de Jeremias, aonde um texto que faz parte do chamado de Jeremias. Jeremias sendo chamado por Deus para a sua missão. E já na descrição nós temos qual a missão de Jeremias e alguns aspectos da sua missão. Falar profeticamente para as nações. Jeremias está sendo chamado por Deus para falar aquilo que Deus ordena para as nações, como é o tema da lição de hoje, uma palavra profética às nações. Deus, quando chama Jeremias, deixa bem claro para Jeremias: Jeremias, eu não estou te chamando apenas para uma missão local. A tua missão, ela é universal. Eu te chamo e te ponho sobre as nações. Tu irás falar para as nações, apesar de tu estar sendo chamado primariamente para estar em Jerusalém, na capital de Judá, mas tu irás falar às nações que eu lhe mandar. O chamado de Jeremias é um chamado universal, do mesmo modo que é o chamado da igreja. O chamado da igreja é um chamado universal para pregar o evangelho a todos. Resumo da lição nos diz: assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Assim como o profeta Jeremias, a igreja também tem um chamado profético universal. O chamado profético da igreja não é para pregar para os próprios crentes. O chamado da igreja é especialmente a anunciar o evangelho aos perdidos, e não há restrição
a nacionalidades, a cor, a status social e assim sexo e assim por diante. A igreja foi chamada para testemunhar às nações que Deus é o Senhor. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Jeremias capítulo 46, verso 1 a verso 5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já leu o livro do profeta Jeremias em todo esse trimestre, né? Se você não leu o livro do profeta Jeremias nesse trimestre, você precisa tomar uma nova postura diante das lições bíblicas da escola dominical. Você precisa ler toda vez que o texto, toda vez que uma lição, que uma revista for baseada em um livro da Bíblia, você precisa ler todo o livro o máximo de vezes que puder durante o trimestre. Nossa introdução. Jeremias, como profeta, anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias. Também confirmou o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintamente conforme prometido a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3. O compromisso de Deus, apesar da particularidade da relação de Deus com Israel, mas o compromisso de Deus nunca se restringiu a Israel. Inclusive, nós iremos ver mais à frente, e o comentarista fazendo essa observação, que é muito importante, que o próprio chamado de Israel, e sendo ele estruturado como nação em um lugar específico, era uma estratégia divina para que Israel funcionasse como um luzeiro, e a partir deste luzeiro as nações pudessem conhecer Deus através de Israel. Portanto, o compromisso de Deus sempre foi com toda a raça humana. Ele usa uma nação específica para iniciar o projeto e os processos, mas o seu compromisso sempre foi com toda a raça humana. Primeiro tópico, um Deus para as nações. Deus fala às nações. Assim como os demais profetas, Jeremias foi enviado inicialmente ao seu povo, o que não significa que não teve de advertir as demais nações a respeito da sua responsabilidade, ou da responsabilidade de todas as nações, né? Indistintamente que cada um tem diante de Deus. Ao contrário disso, Jeremias profetizou contra as várias nações, reafirmando a universalidade do plano de Deus e a verdade de que todos os povos devem resposta e reverência ao Criador. Como diz o salmista, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus é Senhor de todo o universo, não apenas de Israel e não apenas da igreja, mas Deus é Senhor de todos. Por isso, o comentarista faz questão de observar aqui, não significa que nós, sendo chamados, como foi Jeremias, para um momento e uma localidade, que nós não temos a responsabilidade de falar a todos em todo o tempo que vivemos. Nós somos chamados para pregar o Evangelho indiscriminadamente a todas as pessoas, em todos os lugares e até que Cristo volte. Um ponto importante a ser considerado é de que, ao tratar com as nações por meio de profetas que levantou de forma direta, Deus estava conclamando o seu povo a comunicar estas nações acerca de seu caráter justo, santo e amoroso em seu chamado, para que estas nações o reconhecessem e temessem e se arrependessem de seus maus caminhos, que eu acabei de falar, que é importante nós frisarmos. Muitas vezes, os críticos, eles querem colocar Deus como um Deus tribal, que se relacionava apenas com Israel e que todas as suas exigências são apenas para Israel. Nós acreditamos e admitimos que algumas das exigências de Deus eram momentâneas e restritas a Israel, mas aquilo que era contextual,
Mas o trato de Deus, a vontade de Deus, era para com todos e é para com todos. Quando Deus chama Israel especificamente, não há ali uma acepção ou um favoritismo. O que nós temos ali, primeiro, Deus escolheu Israel pela sua soberana vontade. Ele poderia ter escolhido qualquer outra nação, mas ele escolheu Israel pela sua soberana vontade. Escolheu Abraão pela sua soberana vontade. Mas o propósito não era de excluir os demais em detrimento de Israel. Pelo contrário, o propósito era, através de Israel, alcançar os outros. Esse é um ponto que, como eu disse agora há pouco, muitos críticos acusam Deus de ser um Deus tribal, restrito a Israel. Não, Deus não era um Deus tribal restrito a Israel. Deus usa Israel como instrumento para chegar até as outras nações. E Deus usa a igreja, Deus usa eu e você para chegar até as outras pessoas também. Jeremias foi chamado às nações para anunciar arrependimento e lembrar ao povo de que o Senhor é Deus de todos os povos. Por isso que Jeremias fala a uma enormidade de nações, porque era preciso lembrar às nações e também ao povo de Judá que Deus é Senhor de todos. Um plano para as nações. Quando chamou Abraão e anunciou que de sua semente um povo seria levantado, Deus comunicou que o seu plano não estaria limitado a este povo, mas que se trata desde o início de um plano universal, isto é, que envolve todas as nações, conforme se observa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo não era fechar, não era limitar o contato em Israel, mas se dirigir através de Israel a todas as nações da terra. Está claro que desde o início o alvo de Deus não foi somente Abraão, nem tampouco somente Israel, mas sim abençoar todos os povos de todas as nações. Como eu disse agora há pouco, não tem problema nenhum você escolher pela sua vontade alguém ou algo para usar como instrumento em uma missão, em uma tarefa. E foi isso que Deus fez. Quando Deus chama Abraão, ele precisava chamar alguém para transformar em uma nação, e desta nação nós temos um povo que comunicasse Deus às outras nações. Ele precisava fazer isso. E pela sua livre vontade, ele chama Abraão, mas poderia ter chamado qualquer um. Mas aqui, o que é importante é nós lembrarmos que desde o início, o alvo de Deus não era somente Abraão ou Israel. Mas o alvo de Deus é usar Abraão e a sua descendência, Jacó, a nação de Israel, como um instrumento para abençoar as nações. Que privilégio! Nós também temos este privilégio. Fomos chamados por Deus para abençoar as pessoas. Um reino de nações. O profeta Isaías anunciou: o teu Deus reina. Nós vemos em Jeremias capítulo 10, verso 7, O teu Deus reina, o rei das nações. Um reino de nações. O profeta Isaías anunciou: o teu Deus reina. Isaías 52 e 7. Jeremias chamou o povo a temer a Deus sob o argumento de que ele é o rei das nações. Isaías diz que Deus reina e Jeremias confirma que ele é rei de todas as nações, não apenas de Israel. A história tem seus momentos. A história tem seus momentos com as suas particularidades,
mas ela se desenvolve e nós percebemos que Isaías revela o princípio geral. Deus reina. Ele é Senhor. Ele é o governador do universo. E Jeremias esclarece: ele reina sobre todas as nações. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas, e o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído, como nós vemos em Daniel 7,14. Definitivamente o reino de Deus é um reino de nações. Nós aprendemos que a missão de Deus é criar um reino com súditos de todas as nações, aonde quem reina é Cristo e todos os povos de todas as línguas, tribos e nações confessem que o Senhor é Deus. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas, e o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. E mais uma vez nós vemos que este texto de Daniel 7,14 nos ensina que o reino não tem fim e que este reino é sobre toda a terra. Segundo tópico, um profeta para as nações. Um profeta para as nações é o subtópico. A expressão nações tem sentido amplo nas escrituras, mas no contexto de Jeremias tem relação com outros povos além de Israel, outros países, ou ainda povos e nações pagãs e gentios. Ao falar com Jeremias sobre o seu chamado, Deus usou este termo: e as nações te dei por profeta. Isso é uma explicação de Deus para Jeremias e para nós, de que o ministério de Jeremias não se restringiria a Israel, mas a todos quanto Deus quisesse falar. Uma referência de que ele seria enviado não somente aos da casa de Israel, mas também aos gentios. Assim como Deus determinou o início e o fim do ministério de Jeremias, ele também decidiu que as nações seria o seu público-alvo. Deus decidiu, através de seu chamado a Jeremias, de que o seu chamado não seria restrito a um povo, mas sim a tantos quanto Deus quisesse falar. Começando pelo povo da aliança, Jeremias se dirigiu também a outras nações, não negligenciando a sua responsabilidade com outros povos, falando-lhes amplamente conforme o registro bíblico. Iniciando pelo Egito, o profeta Jeremias transmitiu mensagem divina à Filístia, a Moabe, a Amon, Edom, a Síria, a Elão e a Babilônia. Nós falamos de Israel e nós podemos contar Jeremias a Israel no geral, as tribos do norte e tribos do sul, a todo Israel no geral, ao Egito, a Filístia, Moabe, Amon, Edom, Síria, Elão e Babilônia. Povos que, em certo sentido, pelo menos de forma superficial, não tinha nada a ver com Judá, mas eram povos que Deus queria tratar com eles. Está evidente, portanto, que em obediência à vontade de Deus e aos seus propósitos, Jeremias foi um profeta para as nações. O nosso chamado não é um chamado para ser apenas localizado em uma região específica geograficamente, mas o nosso chamado é para todos quanto o Senhor nos levar a eles. Se Deus deu um profeta para as nações, ele dá também uma mensagem para as nações. A palavra do Senhor foi direcionada contra as nações. Jeremias 40 e verso 1.
O termo palavra tem vários sentidos nas Escrituras, mas aqui indica a comunicação de Deus por intermédio de um agente, ou seja, Deus falando através do profeta. Isso também se aplica aos 10 mandamentos, pois são chamados de as 10 palavras do Senhor. Jeremias não é o único profeta enviado a outras nações, além de Israel, já que houve profetas como Amós, Isaías e Ezequiel. Eles também foram chamados por Deus. Inicialmente falou ao seu povo, mas também falou a outras nações. Este interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça, já que os princípios aplicados para avaliar e disciplinar o seu povo são os mesmos usados a outros povos. O alvo divino é sempre castigar o pecado. A disposição de Jeremias em profetizar às nações tem relação direta com a sua forte convicção de que Deus é criador de todas as coisas. Deus dá às nações um profeta, mas Deus dá também uma palavra. Deus chama as nações para um concerto. Deus chama as nações para o arrependimento. Se tem um profeta para as nações, certamente tem uma mensagem para essas nações. O que é espantoso é que muitas vezes o escritor cristão diz que Israel, que era o povo de Deus, estava numa situação pior do que os pagãos. E Deus tem uma mensagem para todos. E a mensagem é sempre de que o pecado é grave, que traz graves consequências, mas que em Jesus o arrependimento traz perdão. Para ele, ao contrário dos falsos deuses e a fragilidade humana, Deus sustenta todas as suas obras, pois é poderoso. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias sabia que as nações eram frágeis, que os falsos deuses não faziam nada, mas Deus é poderoso e sustentador da sua obra. Uma mensagem para o Egito, uma mensagem para as nações, que era uma mensagem de arrependimento no geral, uma mensagem para o Egito, uma mensagem específica. A seção que apresenta as nações a quem Jeremias profetizou inicia com a mensagem dirigida ao Egito e fala sobre a derrota do faraó Neco por ocasião da chamada Batalha de Carquemes. A data aproximada é 605 a.C., alguns colocam entre 625 e 600, nesse período aí de 630 a 600 antes de Cristo, aconteceu a Batalha de Carquemes. A data mais dita, pelos estudiosos é 605, ali por volta de maio e junho de 605. O faraó Neco, ele está também em batalha contra Josias, que inclusive é na época em que Josias morre. Mas quem de fato detém Neco em Carquemes é Nabucodonosor, o que muda todo o cenário geopolítico da região naquele momento, A chamada Batalha de Carquemes foi lutada entre o faraó Neco e Nabucodonosor. Esse acontecimento abalou o Oriente Médio da época, porque eram duas nações enormes, poderosíssimas, e também era a ascensão da Babilônia. Quando Nabucodonosor derrota Neco, ali se percebe que uma nova nação, um novo povo estará nos próximos anos governando o mundo conhecido, que era os babilônios.
A mensagem de Jeremias contra o Egito é repleta de detalhes, demonstrando a precisão profética. Ele começa retratando os momentos que antecederam a batalha, com informações específicas acerca dos instrumentos de guerra e os que se envolveriam nela. Apresenta a batalha em si e os seus estragos, incluindo também as terríveis consequências e a promessa de restauração de Israel. Ele fala do juízo sobre uma nação, mas finaliza com a lembrança de que Israel será restaurado. O nosso terceiro tópico, um povo para as nações, né? Nós já tivemos aqui um profeta para as nações, nós já tivemos uma mensagem para as nações e agora nós temos um povo para as nações. Na verdade, nós tivemos um Deus para as nações, um profeta para as nações, uma mensagem para as nações e agora uma nação para as nações, né? Um povo para as nações, no caso Israel. Israel, o povo que falhou com as nações. O ministério de Jeremias em relação a outras nações não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus, que por meio da missão de Israel de representá-lo intenciona alcançar outros povos. Ao contrário disso, ele atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Isso aqui é muito interessante, né? O ministério de Jeremias, em relação a outras nações, não foi um acontecimento à parte. O acontecimento é geral, era intencional. Não era algo de meio de caminho, não. Quando Deus usa Jeremias para falar com outras nações, Deus está mantendo uma ideia central e que já era exposta anteriormente, de que ele fala a todos e não apenas a um grupo pequeno. Ele atua no sentido de reafirmar que ele é Senhor de todos os povos e todas as nações. A igreja, o povo de Deus para as nações. O texto de 1 Pedro 2,9 afirma que a igreja foi escolhida para anunciar a mensagem de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós somos. Nós somos raça eleita, um sacerdócio real, né? Somos tanto sacerdotes quanto rei, somos uma nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que nós somos. E do que nós temos uma missão. A missão de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou, ou seja, de Cristo. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados a proclamar as virtudes de Jesus a todas as nações. Nós somos a igreja de Cristo, por isso fomos denominados de geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. A igreja recebeu de Deus a missão de anunciar a mensagem às nações. Nós somos igreja. E nós fomos denominados nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus.
Isso deve nos alegrar, mas também deve nos despertar a responsabilidade que temos de sermos povo de Deus, porque, sendo povo de Deus, nós recebemos uma incumbência a anunciar a mensagem do Evangelho a toda criatura. A missão da igreja se identifica com a de Israel, no que se refere à tarefa de representar Deus diante das nações. Duas verdades precisam ser ressaltadas aqui. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o Evangelho. Então, como eu já tenho falado, o que nós somos? Como eu já tenho falado, o que nós somos? Nós somos nação santa, povo adquirido, nós somos sacerdócio real, mas nós também temos uma responsabilidade, uma missão. Nós temos a missão de pregar o Evangelho de Jesus. Aqui no texto nós temos, duas verdades precisam ser ressaltadas na nossa missão. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o Evangelho. Nós temos esta responsabilidade de testemunhar Deus entre os povos. E a segunda é que a igreja deve anunciar em todos os lugares e a todos os povos que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador. Nós temos a missão de anunciar, nós temos a missão de anunciar a todos e nós temos a missão de anunciar quem é Deus e que Jesus é o único Salvador. Fora dele não há salvação nenhuma. Nossa conclusão. No Antigo Testamento, especialmente o profeta Jeremias reafirma o caráter divino da grande comissão. Do Novo Testamento, confiado à igreja, tanto no que se refere à sua origem, às suas bases e o seu objetivo, vimos a respeito do compromisso de anunciar o Evangelho às nações sobre a perspectiva do profeta Jeremias, que, à semelhança de outros profetas, falou às nações como obediência à ordem de Deus e como vocação, pois para isso ele foi enviado do mesmo modo que a igreja é enviada na atualidade. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco com o nosso WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.